A luta, de Carmen Dolores. Biblio, casava-se a Celina, filha mais velha da Dea Duzinda Ferreira, quarentona bem conservada, e todo o velho e pequeno hotel familiar para convalescentes, os Abeluzares. Debruçado à beira do morro de Santa Teresa, como a mirar a esplêndida vista da cidade, em baixo, aparecia rejuvenescido e embelezado pela abundância de festões de flores e galhadas verdes, com que o iam enfeitando alegremente algumas criadas vestidas com garridice espaventosa, rindo com os hóspedes mais íntimos que as ajudavam. Biblio ponha as dálias encarnadas aqui, seu Juvencio. É para casarem com os crisantemos brancos. Biblio casarem, casarem. Você Crescência, não tem outra ideia na cabeça senão a de casamento. Biblio pois então. Responde a primeira, com um muxoxo de mulatinha espevitada, o dia é mesmo para se pensar nisso. Bem que eu quisera estar no lugar de Celina, mas, com outro noivo, já se vê. Olhem lá. Biblio, um vulto de rapaz ladeava solitariamente os maciços espessos do jardim, como procurando fugir à atenção, e uma gargalhada esfuziou no grupo, que depressa fingiu mergulhar mais ativamente nos preparativos da ornamentação da casa, em cujas janelas baixas já se balouçavam frágeis cadeias cheirosas, invenção da Crescência, atravessando-as abertas em forma de bambolins floridos. Um aroma quente de folhas e pétalas dava ao ambiente um cunho de festa. E já um tapete esmeraldino se estendia no solo, em frente à porta da sala térrea, em cujo recinto ainda vazio de convidados branquejavam panos de crochê forrando os móveis usados, enquanto, de cada mesinha, de cada etagere dos dois consolos antigos, do tampo do piano de armário, partia a nota violenta dos grandes ramos de rosas, de dálias, de begônias e palmas de Santa Rita, transbordando de todas as jarras da família, ali reunidas como principal recurso decorativo. Biblio, mas um rumor cresceu no interior do prédio e Dea Duzinda, proprietária do hotel, surgiu azafamada e seguida por duas meninas de cabeleira já frisada em que se enrolavam fitas azuis, indagando, ruidosamente das raparigas se já passara o bonde de 1 hora da tarde. Não, não passara ainda, e era um inferno, porque faltavam as luvas brancas da noiva e das meninas, assim como o buquê de flores de laranjeiras, que o Dr. Jaime, um hóspede tão amável, se prestara a ir buscar na cidade, e o noivo era bem capaz de chegar antes de tempo com a carrancuda da mãe, cujos reparos ela preferia evitar. Biblio, cheia de corpo, clara com uns bonitos olhos pretos sob os cílios longos, um buço já forte desenhando-lhe a boca larga e carnuda, Dea Duzinda correu rapidamente pelos aprestos da festa à vista alvoroçada e chamou pelos hóspedes, pediu-lhes que fossem agora ajudar um pouco a guarnecer a mesa do lunch, gritando às criadas que se aviassem sozinhas, que andassem, porque a Celina precisava delas. Biblio, já a sua camisola transparente e ampla, enfiada por cima do colete, apertando-lhe as carnes opulentas, fazendo ressaltar o seio abundante, voejava pelo corredor, sobre as saias de baixo, rendadas e farfalhantes de goma, e o Juvencio, o Tomás e o Rodolfo, 3
Estudantes simpáticos e pré-tuberculosos que lhe deviam pensão barata e carinho familiar. Precipitaram-se atrás desse claro sulco, ainda com as mãos todas crivadas de espinhos de roseiras. Biblio, dentro, a sala de jantar resplandecia à larga claridade de 3 janelas e uma porta, abrindo para o jardim, que circulava a casa e onde zumbiam abelhas sobre os cálices de lírios, banhados de sol, e a cidade aparecia num plano inferior de silêncio e de distância. Através de um vapor trêmulo e azulado que varava aqui ou ali o reflexo de incêndio de alguma clarabóia ferida por um raio de luz mais direto. Biblio à mesa, recoberta pela toalha de linho dos grandes dias, tinha o aspecto convidativo. Com os seus pratos de sanduíches, pastéis e empadinhas flanqueados pelas garrafas de cristal, em que brilhava um vinho aparentemente fino, pirâmides de fios de ovos e compoteiras de doces feitos em casa alternavam com as fruteiras em que enrubesciam maçãs junto aos cachos de uvas, decorativamente espalhados, e toda uma profusão de flores em altos ramos circunscreve-a à vista. Biblio um copeiro emprestado dava o último toque ao serviço, e os 3 estudantes ajudaram a dobrar os guardanapos em feitio de leque, de mitra e de rosa, não sem volverem obliquamente um olhar dissimulado e guloso para o peru e as fatias de fiambre, acomodadas sobre o aparador, sob um grosso filó cor-de-rosa, protetor contra as moscas assanhadas. Biblio e o coronel. Acabou o Tomás por perguntar baixinho ao ouvido de Rodolfo. Biblio está no quarto, ciciou este com malícia, não gosta de escândalo e parece que hoje vai deixar-se ficar encerrado. Biblio que idiota! O macambúzio do Gilberto é que devia fazer-lhe companhia, em vez de erar pela chácara como uma alma penada. Biblio homem, também. Biblio, mas uma senhora vestida de seidas investiu de repente pela sala, como uma tromba, e atrás dela vieram correndo as meninas de fitas azuis nos cabelos riçados, 2 moças em toaletes brancas e o bando das criadas espevitadas, gritando todas. Biblio de aduzinda, o bonde largou uma porção de gente na porta. Estão aí o noivo com a mãe, a madrinha, o doutor Jaime, 2 velhos. Biblio Nossa Senhora. Biblio, a dona da casa saiu do quarto arrastando atrás de si uma preta que ainda lhe acolchetava com esforço, resfolegando, bufando, o corpo do vestido cor de pérola, a fazenda rangia, estalando sobre as formas salientes e vermelha, de olhos congestionados, retendo o fôlego, dedos ainda ia balbuciando com voz entrecortada. Biblio anda, rapariga. Anda, Marcelina. Biblio, um rumor de falas, de passos, de cadeiras arrastadas, enchia a casa, entre as suas folhagens decorativas, e alguém preveniu que o suplente do pretor também tinha chegado pelo mesmo elétrico e que o afilhado do padre André vinha avisar que o padrinho estaria ali para o casamento religioso às 4 horas em ponto. Biblio, houve um sussurro crescente e a noiva, toda branca, assomou à porta da sala envolta em véus virginais. Biblio a Deaduzinda Ferreira tinha um dia chegado, havia tempos, de Iguaçu, com 3 filhas já crescidinhas, a mais velha, quase moça, e dizia-se viúva de um Inácio Ferreira, negociante, que falecera durante uma visita feita à sua aldeia natal,
em terras portuguesas, no Minho. Biblio, como a posição da recém-chegada não atraía atenções, e que, de resto, ela se mostrava com alguns recursos pecuniários, alegre, insinuante, de uma familiaridade ruidosa que agrada a muita gente, ninguém pôs em dúvida o estado de viuvez apresentado como rótulo social, e pôde essa senhora entreter algumas relações no Largo dos Guimarães, em Santa Teresa, onde fora residir. Biblio, em breve, com esperteza e felicidade, comprou Deaduzinda o pequeno hotel mais em cima, a cavaleiro da linha de bondes Carris Carioca, onde a de Eufrásia, uma velha pintada de sardas escuras, cozinhara durante muitos anos a sua asma terrível, conservando sempre, aliás, uma boa freguesia de enfermos crônicos, convalescentes, empregados do comércio, sofrendo do estômago ou dos rins, que buscavam nessa cômoda altura, próxima da cidade, um alívio aos seus males reais ou imaginários a preços modestos. Mais doente, porém, já cansada de tanto tossir, passou essa dona Eufrásia à sua pensão, Deaduzinda, que adquiriu com um faro muito vivo de negócios, ali se instalou com as filhas, atraindo logo a simpatia de todos os hóspedes com o seu gênio brincalhão, o riso fácil, uma intimidade quase maternal, que punham a gosto a rapaziada, nos princípios retraída. Biblio, desde que amanhecia, a sua clara camisola de caça esvoaçava pelos corredores, pelas salas e dependências, e alegre, ativa, com a sua pele branca e bem lavada, o cabelo preto enrolado em um nó sobre a nuca forte, os braços grossos sempre nus entre as mangas largas e curtas, ela penetrava familiarmente nos quartos dos hóspedes, esquecia-se a palestrar com os prediletos, aos quais levava ela própria o café com biscoitos, muitas vezes alguma rosa ainda aljofrada de orvalho matutino e colhida por suas mãos no jardim, ressoando através das portas fechadas os seus risos 50 noros, não raros seguidos de inexplicáveis silêncios, até que o favorito da ocasião saía do quarto muito apressado, vermelho, a correr para apanhar o elétrico, e Dona Aduzinda voltava às suas funções domésticas, com o rolo do cabelo um pouco desmanchado, mas sempre enérgica e laboriosa no exercício dos seus deveres. Biblio, não tardou muito que o hotel, em vista dessa feição, fosse um pouco abandonado pelo elemento familiar. Algum casal que ali se hospedasse sentia logo a preferência merecida pelos rapazes solteiros e tratava de procurar outro estabelecimento, de modo que, além de duas antigas senhoras cheias de achaques e que tinham na casa o seu velho ninho, desde a de Eufrásia, pagando aliás pontualmente a pensão por quinzenas, e de uma outra professora estafada, em busca de bons ares baratos para as férias, a clientela do hotel era composta quase que exclusivamente de homens idosos ou moços. Biblio, havia, como efetivos, o John Gross, desenhista alemão, sempre asseado e grave que descia à cidade pela manhã e só voltava à noite. Havia o Silva, solteirão português, metido a gaiato e com um grande nariz, que dava réplica à loquacidade jovial de Deaduzinda, ao jantar, e comia como um bruto, espremendo limão em todos os pratos, por causa do fígado. Havia o Tomé, guarda-livros, muito alto e bonito,
mas tísico, nervoso, sempre enrolado em flanelas, e o Juvencio, o Tomás, o Rodolfo, estudantes com as famílias no Amazonas e no Pará, e, enfim, o Coronel Juvenato, um cearense de banhas amarelas e olhar manhoso, que não perdia missa, e o Gilberto, que fora também estudante de farmácia, mas apanhara umas febres e ali vivia agora à espera da saúde, mofino e débil, recebendo a mesada que lhe mandava de Minas um tio. Biblio, desenvolvendo-se nesse meio, é natural que Celina, filha mais velha da Dea Duzinda, tivesse os seus pequenos flertes com alguns desses rapazes, muito íntimos na casa e trazendo-lhe da cidade presentes de doces, de balas de ovo, de jornais ilustrados ou de frutas. Biblio, as irmãs mais novas iam ao colégio, ela ficava, enchendo o tempo com uns crochês vagarosos, costuras leves, a leitura dos folhetins dos jornais, e o Gilberto, que raramente saía, andava sempre ao seu lado, muito caído por esse tipo um pouco mórbido de menina anêmica, devorando com os olhos a sua cinta fina, a graça delicada com que ela movia o pescoço franzino, o sorriso um tanto sonso dos lábios ambíguos a ler-lhe versos em que punha toda a paixão da sua voz. Ele era bonitinho, teria os seus 20 anos, muito pálido, com umas pupilas negras de árabe, ardentes, vorazes, ideia Duzinda, ao passar, quando os via juntos, demorava o andar, como inquieta, perplexa, indecisa. Muito ladina, sob a sua jovialidade vulgar, ela perguntava a si mesma o que devia fazer, consentir ou proibir. Biblio, o Gilberto não valia nada, mas quem sabe se apareceria outro, simplório e sincero como ele. E a filha, com os seus 17 anos, começava a embaraçá-la um pouco, nesse difícil papel de virgem numa casa de pensão, cheia de rapazes. Ora, o melhor era esperar, dar tempo ao tempo. E o Gilberto e a Celina continuaram a namorar-se, ele cândido, ela dúbia. Enquanto o coronel Juvenato que deixara a mulher em Sobral para tratar de uma concessão rendosa com os políticos do Rio, e agora monopolizando como protetor mais importante, as alegres visitas matinais da viúva, que já lhe levava sempre o café, mas sem flores colhida no jardim, ainda arruciadas de orvalho, porque cearense não dava para essas coisas de poesia. Era rápido, prático, e não admitia bobagens. Por isso todos os sábados à noite, ele dizia a Duzinda com um tremor lúbrico nas banhas molas da face e os olhinhos vivos pestanejando. Biblio, a senhora não se esqueça que amanhã é domingo. Leve-me cedo o café, hein? Que? E tenho de ir à missa. Biblio, pois não. Pois não, coronel. Fique descansado, respondia a viúva do Ferreira, muito atenciosamente, tirando-lhe umas quespos da gola do paletó, com a mão repolhuda. Biblio, os outros hóspedes riam-se à socapa, e no domingo o café não faltava, bem cedinho. Biblio, foi por esse tempo que apareceu inesperadamente no hotel, a convalescer de uma hepatite, certa viúva idosa, com alguns bens, cujo filho único, o Alfredo Galvão, amanuense, numa secretaria, vinha recomendá-la muito a Dea Duzinda. Subiram ambos devagar os dois lances da escadaria do jardim, dividido em terraços, ela com uma lividez de marfim velho na
face franzida e severa, ele amparando-a com toda a força de seu braço filial, solícito, respeitoso, carregando-lhe a maleta e os agasalhos, e mesmo assim, teve a doente de parar sob a amendoeira do centro do jardim superior, porque lhe faltava o fôlego para atingir a casa. Bibliu, minha mãe ainda está muito fraca, explicou Alfredo à dona da pensão, para desculpá-la. E agradecendo a cadeira que Celina trouxe a correr, mas acredito que estes ares logo a fortalecerão. Bibliu, não sei se a minha modesta casa lhe convirá, disse Deaduzinda, examinando com alguma inquietação a fisionomia austera da senhora. Bibliu, ora, certamente que há de convir. Pois então. Isto aqui é bonito, é alto, saudável. Bibliu, a doente interrompeu o filho, erguendo os olhos biliosos para a mulher. Bibliu é sobretudo muito próximo da cidade, de modo que o Alfredo poderá visitar-me todas as tardes, depois de jantar. Moramos à Rua das Marrecas. Fica perto do ponto dos Queres e foi por isso que escolhi a sua casa. Bibliu, Deaduzinda teve um largo riso profissional, agradecendo, e garantiu que ela se daria ali. Muito bem. O que convinha agora era entrar, a fim de não esfriar o corpo à sombra das árvores. Bibliu ajudou-a a levantar-se, foi conduzindo-a para a sala, enquanto a doente indagava. Bibliu, a menina que me trouxe a cadeira é sua filha. Bibliu, é a minha mais velha, e ainda tenho outras duas que estão a chegar do colégio. Bibliu, uma sombra empanou o rosto amarelecido da senhora. Bibliu, eu tive 6 filhos. Só me resta hoje este mais moço, o Alfredo. Isto é que é duro, tê-los e perdê-los. Bibliu tem razão, mas afugente esses pensamentos tristes e venha ver o seu quarto. Como? É mesmo o seu nome? Já esqueci. Bibliu, Margarida Galvão, viúva do Dr. Hermeto Galvão. Bibliu, e com uma ponta de altivez a endireitar-lhe o busto magro sob a ampla capa de vidrilhos negros, passou à frente dessa dona de hotel que a interrogava com tão excessiva familiaridade e penetrou no aposento que Celina já abrira. Bibliu, era o melhor da casa, com 2 janelas para o jardim lateral, um grande toucador e até uma cadeira de balanço para os ósseos da doente. Bibliu, minha mãe ficará aqui perfeitamente, dizia o Alfredo, sorrindo, apalpando as molas do enxergão de arame do leito asseado, dando a tudo um olhar cuidadoso de filho. Repare que vista. Bibliu, e despediu-se com 1000 recomendações, beijando a mão emagrecida da velha, voltando-se ainda da porta para lembrar a dieta, os perigos do sereno, 1000 coisas. No corredor, porém, esbarrou com Celina, que o escutava com um leve riso de zombaria à flor dos lábios, e teve um minuto de confusão, sentiu-se infantil, deixou cair o chapéu, só sossegando a meio das escadas do jardim, que desceu um pouco trôpego, intimado, a pensar. Bibliu, diabo de pequena. Que modo de rir. Mas, é bonitinha, muito bonitinha. Bibliu, parou para colher um cacho de glicínias que pendia da grade, e ainda murmurou. Bibliu, que olhos. Bibliu, a mãe de Celina é que caiu menos no agrado dos dois, sobretudo no de Margarida, que não se podia habituar com a alegria um tanto vulgar da viúva, às suas gargalhadas sonoras,
os roupões decotados a voarem pelos corredores, essa mania de trazer sempre nus os braços grossos e roliços e de rebolar os quadris, quando andava. Conservou-se desconfiada muitos dias, estudando o procedimento de Deaduzinda nessa casa de hóspedes, que ela enchia com o rumor da sua familiaridade jovial. Mas, como o coronel Juvenato só aparecia agora ao jantar, casmurro e tranquilo, mastigando numa absorção de todos os outros sentidos, com a papeira flácida a tremer, como o Silva coibia mais as suas pilhérias lusitanas de pândego narigudo, peado pela reserva de Margarida, como, em suma, tudo se passava regularmente e, durante o dia, a viúva era sempre encontrada a coser, como boa mãe de família, uma cesta de roupa por servir sobre a mesa, ao seu lado, a velha mãe do Alfredo Galvão acabou por sossegar. A mulher era mal educada, lá isso era, não se podia, porém, acusá-la de proceder incorretamente. Nessa distensão das suas desconfianças, Margarida foi aceitando as amabilidades um pouco tímidas da filha, essa esbelta Celina, de poucas falas, que lhe floria o quarto todas as manhãs com uma graça discreta de gestos e passos. Chamou-a um dia, em que mais lindo apareceu o ramo de rosas brancas, amarelas e rubras, túmidas de seiva, ainda orvalhadas de sereno, embalsamando todo o aposento. Mostrou-lhe a cadeira junto da sua, fê-la sentar e perguntou-lhe, sorrindo: Biblio, diga-me, onde aprendeu a fazer esses ramalhetes tão bonitos, tão artísticos? Biblio, a pequena encolheu os ombros franzinos com faceirice, mostrando os dentinhos brancos no seu riso sempre ambíguo, um pouco ironia, um pouco mistério. Biblio, não sei. Faço-o sem pensar. Biblio, e Margarida envolveu-a num longo olhar penetrante, que gradativamente se adoçou. Úmido, compassivo, como se ela sondasse com tristeza os segredos desse humilde destino de virgem mal guardada por uma mãe leviana e espalhafatosa. Biblio indagou por fim, com uma simpatia a vibrar-lhe na voz de ordinário fria. Biblio deve custar-lhe a viver assim numa pensão cheia de gente desconhecida, entre rapazes que tomam liberdade, não é? Biblio, Celina requebrou dolorosamente os olhos. Biblio, muito. A senhora nem imagina. Biblio, e, como arrastada, mais sincera, um leve rubor nas faces anêmicas, prosseguiu. Biblio, estou cansada desta vida, mas mamãe não pode ainda deixar o hotel. Então, que fazer? No dia, porém, em que eu puder sair daqui para morar sozinha com minha família. Na cidade, que alegria! Biblio, há também outro meio, pode casar-se. Biblio, casar-me, eu. Com quem? Onde o noivo? Biblio, e Celina esfuziou uma gargalhada fina e nervosa, um pouco forçada. Os olhares de ambas cruzaram-se, enigmáticos, logo desviados, e a convalescente ergueu-se com certa vivacidade, dizendo: Biblio bem. A menina tem naturalmente as suas ocupações lá dentro e eu vou dar o meu giro higiênico ao sol. Até logo, sim. Não precisa acompanhar-me. Biblio, separaram-se.